Meus amados, a paz do Senhor, estamos retornando aqui à nossa escola dominical depois de quase 3 meses, né? Hoje nós estamos aqui, tá eu, o Jonatas, o Kleber e a Ana. Estamos aqui 4 pessoas hoje na escola dominical, tá? E essa lição também será gravada também, tá? Para aqueles que não podem estar conosco, tá bom? Vamos orar? Ana, ora ao Senhor aí, Ana. Vamos orar para dar início à nossa lição. Ó Deus maravilhoso, Pai eterno, estamos diante da Tua presença, dando início, Senhor meu Deus, mais uma lição, Senhor, deste dia. Senhor meu Deus, que fala sobre a conduta cristã, Senhor. Ó Deus da glória, venha abençoar os Teus filhos, abrindo, Senhor, nossa faculdade mental, para entendermos e compreender qual seja a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. Pai de eterna glória, de eterno louvor, estamos aqui, papai, para te servir, para te dar, Senhor, o melhor das nossas vidas, papai, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos cantar o hino de número 121. 121. Não sei se vocês conhecem. 121. Vamos lá. O hino de número 121. Maravilhoso é Jesus. Não conhece? Cento e 21. Glória a Jesus. Depois o 432 também é pedido pela lição, tá? Vamos lá? 1, 2, 3. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou e eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Esse hino foi composto pela composição da missionária Freda Vingre, né? Esposa do fundador das Assembleias de Deus, Gunnar Vingre, né? Era uma sueca que veio da Suécia para o Brasil para fazer uma grande obra. Vocês ouviram FV,
é Freda Vingre. E os hinos dela são uns hinos muito lindos, né? Não parece que ela passou por todos os intempéries da vida, né? Pois elas estavam, quando eles veio para o Brasil, eles ficaram em Belém, Belém do Pará, né? E esse, hoje a região que tem mais mata no mundo é aquela região, né? Você imagina, se hoje está assim, imagina há 100 e poucos anos atrás, né? Ele está no meio do mato lá fazendo a obra de Deus, né? Ele compôs hinos maravilhosos. 432. Vamos lá, para nós dar início à nossa lição de hoje, né? 432. Os hinos que está pedindo a lição. Vamos lá? 1, 2, 3. Minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim opera o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do seu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Nós vamos dar início à nossa lição de hoje, lição de número 12, dia 21 de junho de 2020, tá? A nossa lição está baseada hoje no capítulo 5 de Efésios 21 a 33 e depois 6 a de 1 a 4, tá bom? O título da lição de hoje é
a conduta do crente em relação à família, né? Então, nós vamos falar hoje, aqui é uma aula sobre, né, sobre família, né? Então, nós vamos descortinar aqui esse tempo que temos disponível, tá? Para entender o que é uma família, né? Vamos lá? Texto áureo da lição diz assim: por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5:31. Tá? Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico heterossexual indissolúvel, isto é, instituição, é a instituição da família para a glória do nome dele, tá? Até por a leitura em classe, que nós não vamos ler, e a leitura bíblica, né, em classe, melhor dizendo, tem a leitura diária, que nós não vamos ler, e a leitura em classe, que vamos ler agora, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês leiam junto comigo, tá bom? Efésios 5:21, todos juntos. Sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina e demonstração do Senhor. Amém? Então, essa é um texto base, né? Que a família, ela, vamos dizer, ela tem uma base, vamos colocar aqui em 3 pilares, né? Primeiro pilar, o marido. Segundo pilar, a esposa. E terceiro, os filhos, né? Então, um lar é composto de pai, mãe e filhos, né? E nós vamos aprender aqui uma lição muito importante, porque Deus, ele na sua sabedoria, ele criou o homem e a mulher, né, para viver em harmonia, né? E nós vamos aprender isso aqui na lição de hoje, começando, né, começando com o marido, né? Mas antes, a introdução diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar
é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Tá. Então, nós temos 2 pontos importantes aqui. Quando Deus criou o homem e a mulher, aqui fala monogâmico. O que é monogâmico? Quem sabe aí? Monogâmico. Mono, né? Mono quer dizer um. Um. Então, quando Deus ele fez o homem, ele fez o homem para uma mulher. É a mulher para um homem. Heterossexual, o que é isso? O que significa essa palavra heterossexual? O que significa, Jonatas? Hétero. Aqui se fala de sexo oposto, né? Sexo oposto. Então, o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem, né? Então, o que passa disso aqui não tem validade bíblica, tá? Então, hétero quer dizer é o homem que se afeiçoa numa mulher e a mulher se afeiçoa num homem, né? Então, não tem o hétero e tem o homossexual, né? Quer dizer, já muda, né? A muda, que aí a pessoa uma pessoa, né, que se relaciona com a pessoa do mesmo sexo, né? E essa questão, ela não é aprovada por Deus, né? Porque quando Deus fez, vocês podem observar na Bíblia, né? Principalmente lá no capítulo 6, no capítulo 6 de Gênesis, né? Vocês vão ver lá que Deus, quando Noé faz a arca, ele coloca casais, né? Até os animais foi feito, vamos se for, macho e fêmea, tá? Não colocou 2 machos para conviver junto, colocou macho e fêmea, né? Todos, na biologia, você sabia que na biologia até as árvores, né? Até as plantas precisa ter macho e fêmea, né? Interessante, né? A própria natureza, ela demonstra isso, né? Foi com quem que eu estava conversando esses dias atrás, e ele está falando, olha, que por exemplo, nós tínhamos um pé de coco que nunca deu coco, né? Porque tinha que ter 2, o macho e a fêmea, entendeu? Tem que, se vocês, não sei até vocês leram sobre biologia, mas isso mostra, né, que a árvore ela tem sexo como se fosse um ser humano. As árvores, as plantas, entendeu? Então Deus criou tudo bem feito. Ele fez tudo bem feitinho. O que aconteceu no meio do caminho? Foi a dispersão, né, pela desobediência, né? Mas vamos lá, vamos entrar em detalhes, senão nós vamos longe, né? Só aqui nós ficamos, só se for falar sobre isso aqui, nós vamos ficar aqui a aula inteira. Mas tem muita coisa boa aqui para a gente estudar. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva o mais alto patamar. Ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja, nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Ponto. Marido, né? Porque o marido é o cabeça. Isso significa que ele é mais importante? Significa que ele é super-homem? Não, aqui não tem nada a ver com isso, né?
qual é o papel do marido? O papel do marido, o homem foi feito para quê? Ele foi feito, foi criado, melhor dizendo, o homem foi criado, não foi feito, foi criado, né? Ele foi criado para dominar, né, todos os animais da terra, não é isso? E Deus criou a mulher para ser a disjuntora do homem. Nós vamos falar lá na frente, tá? Então, o cabeça aqui, nós vamos ver que existe uma hierarquia aqui. Então, Deus colocou uma hierarquia, né? Ele colocou uma hierarquia aqui que deve ser obedecido. E se foge disso aqui, aí a coisa não funciona, não anda, né? Então, primeiro, Deus é a cabeça de Cristo, correto? Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem, a cabeça da mulher. Então, vem de cima para baixo, tá? Então, é uma hierarquia que deve ser preservado. E se não funcionar, correto, vai ter problema. Porque hoje nós estamos vendo aí uma banalização em relação ao casamento. Primeiro, né? Primeiro, nesse contexto existe o que está acontecendo no meio do caminho, né? O que o próprio Jesus falou lá em Mateus 19, né? Ele falou: aquele que Deus ajuntou, não se separe o homem. E por que hoje a maioria casa e separa? Qual é o segredo disso? Né? Aí nós vamos colocar aí um ponto, né, interessante. Porque muitas vezes, há muitos relacionamentos são fingimentos, são fingidos, né? Não são verdadeiros, né? Então, Deus não ajunta um casal fingido. Né? O amor, Paulo falou, o amor não fingido. Quando o marido descobre, né, que ele caiu num golpe, aí já é tarde, né? E às vezes as consequências vêm depois, né? Que quando ele descobre que a sua esposa casou com ele não foi por amor, foi por algum interesse ou por alguma circunstância, aí começa a vir os conflitos dentro de casa, né? A mulher a mesma coisa, né? Porque tem muitos casamentos que desfaz, é porque muitas vezes a mulher descobre que ela foi enganada porque o marido fingiu o tempo todo, né? Primeiro, um relacionamento não pode começar na base da mentira, né? Da mentira. E muitos casos, o homem, para conseguir uma mulher, ele começa a mentir. Já vem com mentira, então já começa um relacionamento fragilizado, tá? E essa relação, ela vai se romper no decorrer do tempo, né? Porque não há harmonia entre as duas pessoas, né? Ou se continua, mas vai a trancos e barrancos, né? Às vezes a mulher sujeita o marido porque às vezes não tem como se sustentar, né? Às vezes o marido sujeita a mulher por causa dos filhos, né? Para não deixar os filhos, como se diz, numa situação complicada, e assim vai, né? Mas muitos não conseguem, às vezes, se manter, às vezes no fingimento, né? Às vezes, não vou dizer no fingimento, mas suportando essa situação, essa carga, que se torna uma carga pesada, né? Se torna uma carga pesada, né? Esse relacionamento, ele não é como se diz, é como uma engrenagem quebrada, né? Que tem um dente quebrado. Ele vai andando, mas vai com dificuldade, entendeu? Então não existe um relacionamento sadio, né? Então, outro ponto que nós vamos lá na frente, nós vamos colocar, mas eu vou entrar num detalhe aqui, lá na frente eu vou concluir, que muitas das vezes
a Bíblia diz que a mulher é sujeita a Cristo. Então, vamos falar lá na frente, tá? Só dar uma pincelada aqui para os irmãos entender. E muitas vezes, quando o homem casa, ele descobre que aquela mulher ela manda mais do que, né, do que né, o general. Às vezes você casou com a delegada, que só quer saber de mandar, dar ordem. E aí a coisa complica, tá? Mas, vamos lá. Aqui diz, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então, nós estamos em quarto aqui. Primeiro Deus, né? A mulher está em quarto. Primeiro Deus, segundo Cristo, terceiro o homem, quarto a mulher, tá? Certo? A relação dentre o lar é explicada na frase marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5:23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar sua casa de modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar, né? O que significa isso aqui? Primeiro, o homem, ele não é um jagunço, né? Ele não é um delegado. Às vezes tem marido que chega em casa, ele quer que a mulher faz tudo. Ele chega em casa, ele senta no sofá e só delegando ordem, né? Às vezes chega do trabalho, descarrega tudo que ele passou no dia, descarrega tudo em casa, né? Isso não é correto. Tem que separar uma coisa da outra, né? Tem que separar, entendeu? Ao chegar em casa, o que ele vai encontrar, né? Ele vai encontrar um ombro amigo, vamos dizer, um porto seguro, né? Um porto seguro. Ele vai chegar em casa, né? E ao ter, né, essa harmonia, aquilo ele vai, como se diz, dissolver aquilo de outra forma, né? De outra forma, porque em casa ele vai chegar a encontrar um ambiente saudável, né? Então ele vai, como se diz, descarregar aquilo, mas não de forma que vai descarregar na outra pessoa. Então, através do carinho daquela pessoa, ele vai, né? Eu me lembro, eu tenho uma irmã, eu sempre vou falar isso nos testemunhos, né? E ele era encarregado, ele era encarregado, que hoje não é, ele não trabalha como em empresa, né? Ele era encarregado de uma firma e eles eram recém-casados. E ele chegou em casa, sabe aquele todo arrebentado, chegou, cara feia, sem conversa, entendeu? E ela percebeu que o marido não estava bem, né? O que ela fez? Esperou tomar um banho, deu um cafezinho para ele. Na hora que ele tranquilizou, ela foi perguntar para ele: o que está acontecendo? Sabedoria, foi sábia, né? E se ela chegasse a descarregar-se, né? Que nem aconteceu uma vez, uma irmã, né? O marido chegou, estava passando pelo mesmo processo, e quando chegou em casa, a mulher descarregou. Nem o marido nem chegou em casa. E ela metralhou ele. Quer dizer, quer dizer, a diferença de um para o outro, né? A diferença de um para o outro, tá? Então a relação entre marido e mulher sobre o homem e seu cabeça, né? Qual é o principal papel do homem em relação à família? É o amor, né? Assim como Cristo amou a igreja, assim o homem deve amar sua mulher. É o amor, né? Esse é o ponto principal para uma vida de um relacionamento seguro, o amor, né?
Mas quando esse amor, ele não que o amor é como uma planta, tem que ser regado dos dois lados, né? Tem que ter a planta e tem que ter a água, né? Então, quando o marido ele ama a esposa e a esposa não corresponde, o que acontece? O que acontece aí? Vai ter uma ruptura, entendeu? Porque se vamos dar um exemplo, tá ali, ó, apesar que é artificial, né? Tá ali um vaso muito bonito com flores artificial. Aquilo ali é só aparência. Tem muitos casais que é só aquilo ali. A vida inteira ali, mas é só aparência, né? Mas existem a planta com vaso furado, né? Às vezes o marido dá amor e a mulher joga a água e a água vai embora, né? Quer dizer, não para ali, entendeu? Então, uma vez eu fiz uma pergunta ao meu pastor, falei, pastor, como é que o marido pode amar uma mulher se ela não é submissa? Se ela tem submissão? Porque primeiro, tem que ter uma harmonia, né? Falei, como que ama uma mulher se ela não é submissa ao marido? Eu falei, não tem jeito. A resposta foi, não tem como, né? Entendeu? Mas vamos lá. Esse assunto ele é muito. Isso tem 25 minutos, eu vou correr aqui. O amor é como um elemento, primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25. Isto implica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Quer dizer, altruísta é um adjetivo que não é egoísta, né? Então, Jesus amou a igreja não com egoísmo, tá? Ele não amou a igreja com egoísmo, tá? Então, a altruísta quer dizer, não é egoísta e que não busca, né? E que busca em ajudar o próximo. Foi o que ele fez, né? E também buscando o interesse dos outros. Foi o que ele fez. Então, o marido ele não pode buscar o seu próprio interesse, né? Ele não pode ser egoísta, tá? Ele tem que ver quando o marido, né? Ele, como altruísta, ele não é egoísta, né? Egoísta é aquele que só quer para si, né? Já viu aquele ditado que um homem ele chega em casa, dentro de casa quem manda sou eu. Quando o homem fala que ele manda, ele já perdeu a autoridade faz muito tempo, né? Primeiro, o papel do lar, né? O papel do lar, de conduzir um lar, não é do homem, é da mulher, né? O papel principal do lar, o homem é o mantenedor, né? É que ele está ali para proteger, que ele está ali para, como se diz, para guardar. E a mulher é administrar, tá? Administrar, entendeu? Então, o papel do marido é importante, né? Que Deus colocou o marido para proteger, né? A casa, para guardar a casa, né? E muitas das vezes, o que acontece no meio do caminho, né? É que muitas vezes não acontece. Por que não acontece isso aí? Porque muitas vezes, né? Existe uma forma egoísta, né? Uma forma egoísta que a pessoa ele só pensa, né? Só pensa nele, né? Nós vamos lá um pouquinho para frente,
nós vamos entender o papel da mulher, como que a mulher era vista tanto no grego como no judaísmo. Nós vamos ler aqui um pouquinho mais para frente, tá? Vamos lá, o terceiro ponto diz aqui: o cuidado do marido à esposa. As escrituras enfatizam que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E acrescenta: ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo, tá? Um ponto importante aqui é que quando o marido casa, né? Aqui diz o seguinte, que o amor do homem, ele deve para com a sua esposa, né? É a mesma coisa, ele não pode maltratá-la, por quê? Porque ele não vai maltratar o seu próprio corpo, né? Então, ninguém pega uma faca e vai cortar o dedo, né? Quem que faz isso? Ou pega a faca e furar, e sair furando, né? Ninguém faz isso, né? Então, quando o homem ele casa, né? O que passa daí para frente? A mulher passa a fazer parte do seu corpo. Por isso que a Bíblia diz que ambos são um corpo, não são dois, no sentido matrimonial, tá? Então passa a ser um corpo só, né? Não é no físico e nem no espiritual. Isso matrimonial. Passa a ser um corpo só, tá? Então, o marido, ele deve, antes de maltratar a sua esposa, ele deve pensar, bom, se eu estou maltratando ela, eu estou maltratando eu, né? Entendeu? Então, o que Paulo mostra aqui que isso não deve acontecer para o esposo. Mas como nosso tempo não dá para ir muito além, né? Nós temos só mais alguns minutos, vamos passar para a conduta da esposa. Vamos lá, é o segundo tópico aqui. Diz assim: de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã, né? As Escrituras ensinam que a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Primeiro, começa pelo temor, né? Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas a seus maridos, 5 e 21 e 22 de Efésios. Dos filhos aos pais, Efésios 6 e 1. Dos servos aos senhores, 6 e 5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeito a Cristo. A palavra sujeita, o que significa isso? Né? O que significa essa palavra sujeita? Vocês sabem? Sujeita. Aqui é submeter a autoridade. Por exemplo, a mulher está em casa. Onde faltou a submissão de Eva com Adão? Onde faltou a submissão? Chegou uma visita na casa de Eva, vamos dizer assim, uma visita, né? E chegou lá, começaram a conversar. E ela disse: olha, por que você não come daquele fruto ali? Falou: não, não posso comer. Porque Deus disse que no dia que eu comer, nós vamos morrer. Falou: não, você pode comer. Né? Então, ela pegou e falou: então vou lá tirar. Ela pegou do fruto e trouxe para casa. Né? Um ponto importante é que ela esperou o marido. Né? Ela esperou o marido. Esperou o marido chegar. Né? Ela esperou o marido chegar. Falou: olha, a serpente veio aqui
e falou que nós podemos comer. Está aqui, ó. E os dois comeram juntos. Entendeu? Ela não foi primeiro. Aí acha que a mulher... Por que Deus colocou Deus colocou aqui o castigo em Adão? Primeiro em Adão. Porque Adão era o cabeça. Ele deveria falar, não, mulher, vou jogar esse negócio fora. Vou jogar esse negócio fora. Mas ela como sujeito, como esposa, ela esperou o marido. Né? E quando não há sujeição, né, a mulher não é sujeita, ela chega em casa, né, chega por exemplo, um vendedor, por exemplo, vender produtos, né? Aí chega lá, ela compra, e quando o marido chegar em casa, tá o estrago feito. Ela não esperou o marido para falar, olha, nós estamos precisando disso aqui, dá para a gente comprar? A submissão é isso, é dividir a responsabilidade, né? É compartilhar as responsabilidades. Né? Uma vez eu cheguei numa casa e eu tinha saído com o irmão, né? E quando eu cheguei na casa, estava lá uma compra de móveis. Né? O marido chegou e falou assim, mas o que é isso? A mãe falou, eu comprei. Não, mas como que você comprou? Ela falou, eu comprei com meu dinheiro, depende de você. Isso aí, não pode. Isso aí é falta de quê? Submissão. Né? Ela podia comprar? Sim. Mas ela podia compartilhar, né, com a esposa. Olha, nós precisamos disso. Eu tenho dinheiro aqui para comprar. Vamos comprar? Entendeu? Não ia trazer constrangimento. Agora, imagine o constrangimento que ele teve de chegar com o pastor dele na casa dele e deparar com a situação dessa. Você entendeu? Então, isso é falta de submissão. E aonde que gera os conflitos? Né? Existe dois lados da moeda. Existe um marido, né, que não valoriza a esposa, né, que pisa na esposa, faz, né? Qual é o ponto fundamental de um casamento? Né? A Bíblia diz para que os dois andam juntos. Andam juntos. Quando o esposo casa, o dever da esposa é acompanhar, é andar com ele, ao lado dele. E quando isso não acontece, ele vai ter dificuldade para conduzi-la. Principalmente se for um líder. Né? Se for um líder de qualquer coisa. Né? Ele vai ter dificuldade. Né? Vamos dar um exemplo aqui de Assuero, quando ele fez um banquete e chamou a Vasti para compartilhar, quer dizer, ele ia colocá-la num patamar muito grande. Mas o que aconteceu? A insubmissão levou à ruptura do casamento. Né? Que quando ele mandou chamar, ela não veio, ele ficou irado, aquilo que era para ser bênção se tornou maldição. Né? Ele teve que desfazer o casamento por causa da insubordinação da esposa. Ela não foi subordinada a ele. Entendeu? Então, para que haja harmonia, o marido, ele deve respeitar a esposa, deve amar a esposa, e a esposa deve, né, compartilhar. Uma vez, o pastor José Gonçalves, nós estávamos lá no Brás, né? É um escritor de livros, principalmente para casais, né? E nós estávamos no Brás e ele estava contando para nós lá que ele foi com a esposa e chegou numa loja de sapato, né? E falou para ela escolher o sapato que ele ia comprar, né? Para ela comprar. Ela falou para ele, olha, você vai escolher o sapato para mim. O que você escolher é que eu vou usar. E aquilo ali chamou a atenção, né? Ela não foi egoísta, falou, não, ela falou, eu quero, que ela, no entender dele, o que ela quis? Ela quis agradar ele,
Não, você escolhe e eu uso. Entendeu? Tá? Isso significa que isso fortalece o relacionamento, né? Uma vez um irmão, ele era recém-casado, né? Ele comprou um sapato para a esposa, né? E ele comprou o sapato para a esposa, foi levar para a esposa, e quando chegou em casa, a esposa falou assim: eu não quero essa porcaria. Né? E aí? Hã? Que o marido, como que vai conduzir uma relação bem-sucedida desta maneira? Eu não quero essa porcaria. Né? E esse irmão quem escolheu o sapato não foi ele, foi o próprio pai. O pai da moça que escolheu o sapato. Né? E ela chegou em casa e ela disse que não queria aquela porcaria. Né? Quer dizer, aí o relacionamento ele tende a enfraquecer. Né? Por que muitas pessoas se separam no meio do caminho? Às vezes, em parte está no homem e às vezes em parte está na mulher. Né? Nem sempre é a mulher e nem sempre é o homem. Né? Às vezes o marido dá de tudo. Já vi casal que faz de tudo faz de tudo para conviver com a esposa e não consegue. Não consegue. Às vezes tem mulher que faz de tudo para conviver com a esposa e não consegue. Né? E não consegue. Porque ele não... por exemplo, uma pessoa quando ele casa, primeira coisa, se ele tem muitos amigos, ele agora tem que deixar os amigos de lado. Né? Ele não pode viver a mesma vida de solteiro. Tem muitos homens que ele casa e ele quer ter a mesma vida de solteiro. A mesma corrida. É beber com os amigos, sair com os amigos, viajar com os amigos. Né? E isso vai enfraquecendo o relacionamento. Tá? E, às vezes, tem esposa que o marido, né, quer, né, vai para um lugar, a esposa fala, não vou. Né? Vai fazer uma coisa, está sempre na contramão. Né? E isso aqui não funciona se não tiver sujeito, submisso. A submissão é isso. Né? É estar em harmonia. Né? Muitas das vezes, um casal, quando ele casa, o homem tem um costume e a mulher tem outro. Né? Porque as convivências, até o casamento, é diferente um do outro. Um está num canto e outro está no outro. Às vezes um tem um costume e outro tem outro. O que eles têm que fazer? Eles têm que pegar isso e fazer isso. Né? Ah, eu não gosto disso, mas você gosta. Então mas porque eu não gosto, você não vai poder usar isso aqui, porque eu não gosto. Não. Você não gosta, mas eu não gosto, mas ela gosta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela usar. Mesmo que eu não gosto. Mas para que haja harmonia, né? Por exemplo, vamos falar comida. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que às vezes têm um hábito, uma pessoa que só gosta só de massa. Né? O nordestino é feijão e arroz e carne. Né? E às vezes tem umas comidas que até parece que é uma, como se diz, como que eu vou dar um exemplo aqui? Como é que é aquelas comidas que a gente fala que é aquelas, deixa eu ver se eu consigo, exótico, né? Tem até as comidas exóticas que às vezes o homem come e a mulher não come, né? Por exemplo, o nordestino gosta de fígado de boi, né? A tripa do boi, o bucho do boi, né? Para muitos é exótico essa comida, né? Mas ele casa com a mulher que não tem esse hábito. Ela vai deixar de fazer para ele? Ela vai fazer, né? E às vezes a pessoa passa até comer aquela comida para agradar o outro, né? Para agradar, entendeu? Certo?
Isso chama isso chama harmonia, né? Eu tenho um irmão meu, né? Ele gosta muito de caça do mato, né? Gosta muito de caça do mato. O friso dele é cheio de caça do mato. A mulher não quer nem ver, né? O friso dele tá lá barrufado de mato, de bicho do mato, né? E as panelas que ele come, essa panela separada. Ela não faz e nem ela não cozinha, ela não cozinha a comida, né? E até as panelas são separadas para não misturar. Isso não é harmonia, isso não funciona assim, né? Não é porque eu não gosto de uma coisa, ou chegar na pessoa com muito carinho e falar, fulano, não dá para a gente mudar isso aqui, porque tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito. O que não pode é levar ferro e fogo. Aí eu não gosto, você não tem que gostar. Não é assim, não. Não é desse jeito, não, né? Então, a mulher pronta, né? Faz, ele fica satisfeito, né? É a mesma coisa da mulher. A mulher gosta de uma coisa e como não gosta, né? Mas às vezes ele tem que concordar com ela, para não haver discórdia. Que aonde que gera o enfraquecimento em um casamento? São a discórdia. A discórdia que vai chegando, né? Quando chega em casa, o homem e a mulher chega em casa e começa a vir discussão, vir briga, aí vai enfraquecendo, né? O amor ele vai se dissolvendo com o tempo, né? Até chegar a estaca zero. E chegou a estaca zero, não tem mais para onde ir, né? Que o que alimenta a vida dois chama-se amor. É o amor. E quando isso acaba, não tem mais o que fazer, né? A não ser a separação, né? Mas vamos lá. O horário já foi. Vamos lá para o ponto 3. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, que eu disse, não pode ser egoísta, tá? Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido, quer dizer, concordar, né? Então tem que ser recíproco. Para que haja essa harmonia, um tem que ser recíproco com o outro. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa reverencie. Essa reverência consiste e ensina a respeito para com o marido, denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela apoia e o ajuda na sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido, tá? Então, a mulher não pode, né? Ela tem que aqui demonstrar uma postura, né? Uma postura de apoiar, de ajudar na tarefa de liderar, né? A esposa participa das decisões em família, porém não procede com postura nem ser opositora, né? Opositora é aquilo, né? O marido chama a esposa para, por exemplo, vamos fazer um negócio. A esposa, por que muitos maridos quando vai fazer um negócio, deixa a mulher de lado? Porque a mulher está sempre na contramão. Vamos fazer? Não pode. Eu não aceito. Não é assim, né? Às vezes o marido faz um negócio, já vi casos de marido fazer um negócio, a mulher vai lá e desfaz, né? Isso aí é grave. Isso não pode acontecer, isso aí. Ah, você fez, eu vou sofrer essa consequência junto. Você errou. Por que os dois têm que concordar, né? Tem que concordar, porque quando acontece o que não foi bem sucedido, os dois sabem administrar aquela situação,
né? Entendeu? Então, ela não pode ser opositora ao marido. O marido, tudo que o marido for fazer, né? Ela tem que estar junto. Eu me lembro, muitas vezes, em casa, que meu pai chegava em casa, às vezes ele chegava com aquele bolo de dinheiro, né? Com aquele dinheiro, era pouquinho, mas era como o dinheiro não valia nada, né? E meu pai entrava dentro do quarto, mas minha mãe ficava lá, ó. E os dois eram analfabetos. Ó, ficar tempos conversando o que ia fazer. Entendeu? Eu nunca vi minha mãe chegar em casa e desautorizar meu pai em qualquer negócio. Às vezes meu pai estava fazendo negócio lá, minha mãe estava na cozinha fazendo comida. Entendeu? Só que meu pai já tinha comunicado com ela o que ia fazer. Entendeu? Ah. Então, isso fortalece o casamento. Isso amadurece o casamento. Vamos para os filhos lá, pouquinho. Mas pega aqui mais 10 minutos aqui, eu vou estar com 10 minutos, né? Vamos para os filhos aqui. Tópico 3. A conduta do crente como filho. Eu falei que são 3 pilares, né? Marido, esposa e filhos. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Isso falamos de pessoas cristãs, né? Pessoas crentes. A palavra doutrina ou disciplina do grego, paideia, que significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e a pronta obediência das normas. Já a palavra a demonstração do grego notesia, que quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessa exortação, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios desta educação, então, a palavra de Deus, Provérbio 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele, né? Está escrito em Provérbio 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura, amor, sem rigor excessivo ou imposições. Imposições injustas e a fim de não iniciar a ira a seus filhos. Efésios 6:4. A conduta requerida dos filhos deve os filhos apresentando de forma objetiva pelo apóstolo: vós filhos, sede obedientes a vossos pais, né? Então, o filho, se ele quiser ser alguém na vida, ele tem que obedecer os pais. Eu sempre uso uma frase. O pai pode estar 100% errado, mas para o filho, ele tem que estar 100% certo, né? Aonde está a vitória do filho, né? Onde está a vitória? É a obediência, em primeiro lugar. É o pai e mãe, né? Eu sempre falo por aí, mas hoje eu tenho mais. Hoje tem mais 9 irmãos, né? Que era 10, que pode ser testemunho do que eu vou dizer aqui. Eu nunca levantei a voz, nem para meu pai, nem para minha mãe, né? Nunca disse, nunca, nunca usei uma palavra agressiva. Nunca. Né? Sempre quando meu pai falava, eu baixava a cabeça. Entendeu? Nunca usei palavra de agressão para dizer assim, olha, bater boca com meu pai, isso jamais aconteceu. Jamais. Né? Então, hoje eu vejo o resultado, não é?
a vida, que a gente tenha na memória, né? Que a pior coisa que tem é quando, que nem meus pais faleceram. Se eu fizesse alguma coisa errada, ia ficar com... Opa, eu podia ser mais amoroso aos meus pais, podia dar mais carinho para meus pais, né? E interessante que a gente tinha tudo para isso. Meu pai, ele tinha 10 filhos, era 11, né? 11 filhos vivos. Meu pai não era aquele pai amoroso, assim, ele não era aquele pai que abraçava os filhos, que beijava os filhos, né? Eu queria pegar o filho de manhã, vamos para a roça. E a gente tinha que ir. Às vezes debaixo de chuva, quantas vezes debaixo de chuva lá na Bahia, nós ia plantar feijão, milho, e aquela garoinha, né, dos anos 60 e tralalá, que ela chegava a cortar, sem molhado, tudo molhado, chorando, plantando feijão chorando. Entendeu? Era para criar revoltado? Era. Mas não, isso não aconteceu. Né? Isso não aconteceu. Tá? Então, a Bíblia diz que quando o filho é obediente, os pais, ele vai prolongar os seus dias de vida. Ele tem uma longa... Por que muitos filhos morrem precocemente? É porque muitas vezes não honra pai e mãe. Por que não leva uma vida bem-sucedida? Porque muitas vezes não honra pai e mãe. Não teve essa conduta, né? Então, uma vez, eu sempre, quando eu estava aqui em Butujuru, eu era pastor em Butujuru, né? Toda semana eu levava meu pai, minha mãe e o Josa, meu irmão, para medir pressão, né? Eu levava eles no médico para ver como é que estava a saúde deles. E um dia, uma enfermeira, ela via, sempre está lá, toda semana está lá, e aquilo chamou a atenção dela. E a gente faz as coisas, às vezes nem não observe que tem outras pessoas observando a gente, né? Ela me chamou e falou, olha, meus parabéns. Eu falei, por quê? Eu falei, por que você está me dando parabéns? Eu falei, não, pelo cuidado que você tem com seus pais. Pelo cuidado que você tem com seus pais. Eu vejo o cuidado que você tem com eles. Toda semana você traz eles aqui para medir a pressão, né? E falei... Aí eu vou medir sua pressão mesmo, estava 13/8. Ela ainda brincou comigo, falou, olha, vou pedir a Deus para Deus dar bastante saúde para você cuidar dos seus pais. Você entendeu? Tá? Então isso é gratificante. Isso é gratificante, né? Quantas vezes eu cheguei na igreja, eu era o pastor da igreja, quantas vezes eu cheguei atrasado, porque vinha buscar eles aqui, chega aqui, às vezes, né? Chegava aqui, aí tinha que esperar um pouco, chegava atrasado no culto, mas não deixava eles vir a pé, nem ir para a igreja, nem voltar da igreja para casa. Entendeu? Então a gente tem que dar testemunho da gente, né? Tem que dar testemunho, porque o cristão, se ele não fizer isso, se ele não fizer, é o mínimo que ele pode fazer, é isso, é obedecer, né? Aqui nós vamos ver outro ponto importante aqui, até grifei aqui, ó, ainda no ponto 2, diz assim, a conduta requerida dos filhos deve os filhos apresentar de forma objetiva, pelo apóstolo, vós filhos sede obedientes aos vossos pais. A explicação para esta postura categórica, porque é justo. Ela segue de ordem natural, devidamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, que está lá em Êxodo 20:12, tá? Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, o obedecer significa cumprir o que é ordenado, honrar e envolve o amor a respeito até mesmo do sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais e a honra
é um dever para a vida toda, tá? Então, quando o filho ele é obediente aos pais, né? Ele se preocupa até mesmo, né? Às vezes o pai está passando uma necessidade, o filho está ali, né? Para ajudar, tá? Então o apóstolo Paulo ele trouxe aqui um ensino, irmãos, um ensino completo em relação à família, tá? Qual é o dever, qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe e qual é o papel dos filhos, tá? Então, para viver em harmonia, tem que haver essas concordâncias, senão não vive, né? O que acontece, que muitas das vezes, né? Um tá para o norte, outro tá para o sul, é por causa dessas coisas. Às vezes as coisas tão pequenas que podia ser ajustado e às vezes, né, são desfeitos pelo meio do caminho, tá? Vamos lá, concluir. Terceiro ponto aqui. O mandamento com promessa. Os filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Efésios 6:3. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior, vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam explícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais, que significa obedecer e honrar os seus pais. Os filhos obedecem ao atributo de Deus, que segundo o seu beneplácito, de sua vontade, recompensa com os bens, com as bênçãos, com os benefícios especiais, né? Com benesses especiais. Ele colocou uma palavra bem difícil aqui, né? Então é isso, né? Muitos filhos, né? Eles são bem-sucedidos, por quê? Porque ele é obediente. Ele é obediente, né? Vou dar um exemplo de um irmão meu, eu sempre falo dele em relação a isso, né? Porque, graças a Deus, ele foi uma pessoa muito bem-sucedida na vida material, né? E eu cuidava da parte espiritual e do cuidado de cuidado dos meus pais, né? Mas ele era aquela pessoa que ajudava, né? Então, os móveis da casa do meu pai, era tudo ele que dava, né? Ele que imobiliava a casa do meu pai, né? De geladeira, de fogão, era tudo ele, entendeu? Hoje, ele é uma pessoa muito bem-sucedida na vida, né? Foi obediente, então foi um filho também que nunca respondeu, né? Nós fomos, né? Apesar que poucos meus irmãos responderam, mas Júlio, o Tião não, o Janga foi mais difícil, né? O Janga foi mais rebelde da família, e de vez em quando estavam lá, né? Mas os outros foi mais maleável, né? E o Josa também não foi muito bem, não ele era muito durão, né? Ele era muito durão com pai e mãe, né? Principalmente com a mãe, né? Mas os outros foi mais maleável, mas os mais assim que hoje eu coloco como exemplo o Sebastião, eu e o Juscelino, né? Da parte dos homens, né? E hoje eu vejo o resultado disso, né? O que dá? O que é? É a pessoa ser obediente, né? Não ser agressivo com os pais, né? E isso ajuda tanto na vida material como na vida espiritual, tá? Tanto a pessoa cresce materialmente como cresce espiritualmente, né? Porque quando o filho, né? O filho, ele é obediente, ele só tem a ganhar, ele só ganha, ele nunca perde, ele só ganha. Ele só ganha, tá bom? Já foi o nosso tempo. Vamos concluir aqui. Conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem seus deveres específicos. O marido tem dever de liderar e amar sua esposa, e a esposa deve se submeter ao respeito à liderança de seu marido. Os pais
o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Os filhos devem de obedecer e honrar seus pais, assim o amor, o respeito mútuo, a prosperidade faz parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Amém? Então essa é a lição de hoje, né? É a conduta, a lição de hoje, o tema é a conduta do crente em relação à família. Tá? É a conduta do crente, não é a responsabilidade. Ela não recai somente no esposo, não recai somente na esposa, não recai nos filhos. É um conjunto, tá? É um conjunto de pessoas vivendo em harmonia dentro de 4 paredes, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Pronto. Vamos orar. Ora, Jonas. Ó eterno e soberano Pai, te adoramos, Papai, na beleza da sua santidade, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Pai eterno, mesmo em pequeno número, Senhor, mas o Senhor fez presente aqui em nosso meio, trazendo-nos, a Deus, o ensinamento, seu santo, ó Deus eterno, para o nosso bojo espiritual. Meu Deus, meu Senhor da glória, dai-nos o entendimento, meu Senhor, para cada dia melhorar a nossa conduta cristã, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. Ó Deus da glória, Senhor, nos conceda a tua graça, que essa harmonia esteja entre nós, Papai. Ó Deus maravilhoso, no nome de Jesus. Amém. Domingo que vem é a última lição desse trimestre, né? A igreja eleita. Amanhã nós vamos ver se dá para comprar as lições, tá? O irmão Paulo, lá da Conde Sargidas, já mandou já o relatório, tá? E nós vamos comprar, eu vou comprar 10 lições só 10, né? Tá bom? Então, os irmãos, a partir no próximo domingo que vem, no outro, já temos lições novas, tá? Para o trimestre de julho, agosto, setembro, tá bom? É o terceiro trimestre, tá? Que Deus abençoe.